Caramba, tá quente, hein? 36 graus, eu tô em Ayutthaya, antiga capital da Tailândia. Na Tailândia ainda se chamava Sião, o antigo reino do Sião. A cidade ficou uns 70, 80 quilômetros de Bangkok. E eu tô sentado nessas pedras que tem mais de 400 anos. Eu não tô cometendo nenhum crime aqui, tá? Eu realmente posso estar sentado aqui. Pra contar pra vocês que depois de uma década produzindo conteúdo na internet, isso que a gente chama de conteúdo, principalmente de forma escrita, no meu caso, com blog, newsletter, livro, etc., eu resolvi criar um canal no YouTube. Aos 35 anos de idade, uma década na internet, só agora entrei no YouTube. Mas antes de contar pra vocês por que eu decidi criar um canal no YouTube nessa altura do campeonato, eu queria mostrar pra vocês como é que vim parar aqui. Inverno europeu só bonito no cinema. Na vida real, são longos e gelados meses em que amanhece às 9 e o sol se põe lá pelas 5 da tarde. As pessoas ficam estressadas. Eu preciso repor a vitamina D. São longos e gelados meses em que vivemos em preto e branco. Já li por aí que é melhor ser triste em Paris. Pois bem, eu posso afirmar que o contrário é pior. Eu sou um imigrante, meu francês é péssimo. Bonjour, bonsoir, merci beaucoup. Ça va, très bien. Um colis da Amazon. Eu ganho em real, eu gasto em euro. Meus amigos e minha família estão longe. Serei menos triste por conta de uma torre. Bom, vamos lá. Eu nunca fiz isso antes. E eu não escrevo um roteiro. Então, eu não sei exatamente o que eu vou falar. E eu não sei se tá gravando, espero que sim. Bom, se você tá assistindo esse vídeo, eu assumo que você já é familiarizada com o meu trabalho. Porque como é meu primeiro vídeo no YouTube, eu duvido que o algoritmo vai entregar isso aqui para alguém que não me conhece e por que diabos alguém assistiria também. Eu tenho pensado há muito tempo nesse modelo de conteúdo, isso que a gente chama de conteúdo, que é produzido na internet, e eu faço isso, produzir conteúdo na internet, desde 2013, meu primeiro blog. A primeira vez que eu assinei um texto com o meu nome na internet foi em 2013, e desde então eu não parei. Eu peguei algumas fases da internet, e principalmente nos últimos 3, 4 anos, a gente tá numa fase de uns conteúdos que eu vou chamar de descartáveis. São os TikToks, os Reels no Instagram, com 15, 30 segundos, 1 minuto. O tipo de coisa que eu gosto de fazer, que eu faço desde 2013, é ter conversas mais densas. Fiz isso ao longo dos anos com meu blog, fiz isso bastante no LinkedIn, que acabou nos últimos anos também entrando nessa categoria de coisas descartáveis, principalmente depois que o pessoal começou a usar inteligência artificial para escrever seus posts.
Eu fiquei com um rancinho de lá também. Tem um Substack, então talvez você que está assistindo agora chegou aqui por conta do Substack. A minha newsletter Passageiro, que é o nome do canal, Passageiro TV, é por conta da newsletter passageiro.news, que eu mantenho lá no Substack desde 2022. São crônicas, são textos literários, textos mais densos. E eu percebi ao longo desses últimos anos, principalmente, que no formato do vídeo, o YouTube talvez é o que mais se aproxima disso que eu faço na newsletter e nos meus textos, esse formato mais denso, essas histórias. Eu não vou chamar, não quero dizer que isso é um conteúdo melhor do que se faz no TikTok, no Instagram, que são descartáveis e tal, mas eu acho que são propostas diferentes, e dentro da proposta em que eu enxergo o meu trabalho e por que não que eu me enxergo como artista, eu acho que faz mais sentido focar esforços no YouTube e não no TikTok ou em outra rede. Eu tô gravando isso em 25 de fevereiro de 2025, eu não tenho a menor ideia de quando isso vai ao ar, e eu tô gravando isso horas antes de pegar um voo para Tailândia. Eu vou ficar um mês em Bangkok, uma espécie de residência literária autofinanciada, na tentativa de não escrever o meu segundo livro no sentido de eu vou usar esse mês e acabar o livro. Eu não tenho essa ilusão de que eu vou conseguir escrever um livro em um mês. Mas eu quero dar um gás numa história que eu tenho escrito, que eu tenho me dedicado há um tempo. Eu tenho compartilhado com os assinantes pagos da newsletter alguns bastidores, mas esse será o meu segundo livro a ser publicado. O primeiro, que é este aqui, O Nômade Digital. Eu acabei de receber o relatório de vendas desse livro, que foi lançado em 2019, em 2020 ele foi finalista do Jabuti. Ele vendeu de 2019 para cá 6 mil cópias. Isso é muito, se tratando de Brasil, né? E, tem 6 anos, basicamente, o livro foi lançado. Completa o aniversário de 6 anos em julho, mas é uma média de 1.000 livros por ano, e é muita gente. Então, obrigado a todo mundo que já leu este livro, Nômade Digital. Eu confesso que eu não sabia direito o que eu estava fazendo quando eu escrevi esse livro, afinal de contas, primeiro livro, mas ele me abriu muitas portas e provavelmente eu não estaria aqui falando com vocês agora no YouTube se não fosse esse livro. Então, obrigado quem já leu o livro, quem deixa review na Amazon, isso ajuda muito o meu trabalho. E como eu dizia, eu escrevi esse livro em 2019, eu viajei nesses últimos anos para mais de 30 países, quase 40, alguns deles eu voltei algumas vezes. A Tailândia, que eu tô indo daqui a pouco, é a 5ª vez que eu tô indo para lá, e talvez as coisas que eu me arrependa nesse período nômade. Hoje eu moro em Paris há quase 2 anos, eu ainda sou um trabalhador remoto, trabalho para o Brasil, né? Enfim, com as minhas redes sociais, com livros, etc. Mas a minha residência é aqui em Paris. Eu fixei a residência aqui depois de 6 anos viajando pelo mundo e trabalhando de forma remota. E eu tava pensando sobre esses dias antes de começar a gravar os primeiros takes aqui pela cidade, quanta coisa eu vi e eu não registrei nessas viagens. Eu me arrependo um pouco de não ter começado um canal no YouTube mais cedo. E esse arrependimento vem de um lugar em que eu me coloquei, em termos de marca pessoal, digamos assim, nesse papel de escritor, e acabei eu mesmo me colocando numa caixinha. O escritor não pode ter um canal no YouTube, as pessoas do mercado literário jamais me respeitarão se eu fizer isso. É uma bobagem, ninguém nunca me falou isso. Enfim, tô aqui tentando recuperar o tempo perdido. Esse ano eu faço 36 anos de idade, já eu comecei a escrever na internet eu tinha 24, então muita coisa aconteceu na minha vida desde então, e eu acho que esse canal no YouTube vai ser uma maneira também de mostrar pra vocês com os meus olhos o que eu tento passar o que eu já tento passar pela minha escrita, mas agora vocês vão poder ver um pouquinho, e eu vou tentar fazer isso do meu jeito, que é o jeito contar essas histórias do mesmo jeito que eu faço de forma escrita. Eu vou tentar contar essas histórias aqui também de forma visual. E eu tô atrasado, eu tenho que arrumar minha mala
pra ir pra Tailândia. Logo a partir das primeiras páginas escritas, comecei a sentir que deveria regressar à Tailândia. Era como se as palavras possuíssem magnetismo, atraíam aquilo a que se referiam. Eu escrevia tonkacai, senti vontade de encher uma colher de caldo de tonkacai, o cheiro a coco, o sabor branco do picante. Escrevia trânsito, mergulhava a cabeça no Silk Road, a temperatura, os ruídos, o tamanho dos dias. Escrevia rio, mercado, templo. Escrevia พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร Enlouquecia por segundos. Talvez esse magnetismo fosse uma desculpa, um engano dos sentidos. Em comparação com a sala nua, onde estava fechado, a Tailândia era açúcar. Distante perde distância quando se vai lá. Os lugares mais longínquos são aqueles onde nunca se esteve. Quando já se foi a um lugar, mesmo que seja preciso atravessar o planeta, fica a saber-se que é possível fazer esse caminho. Deixe de pertencer ao desconhecido sem detalhes, ganhe formas imprevistas. A vida lá, como a vida aqui. Mas a realidade tem quilômetros, milhas aéreas, bilhetes de avião, passaportes. A realidade não é barata. Às vezes duvidava desse impulso de regressar à Tailândia. Quais seriam as suas origens? Outras vezes entregava-me a ele. Podia também ser que essa vontade fosse a continuação de uma sequência de gestos. Talvez a fonte dessa viagem estivesse em momentos e movimentos irreversíveis, a certo intervalo de mim, mas ligados a cada um dos meus gestos. Assim sendo, essa vontade era apenas incapacidade de resistência, resignação perante o inevitável. Eu adoraria ter escrito essas linhas, mas esse é um trecho do livro O Caminho Perfeito, do autor português José Luiz Peixoto. Tenho andado muito. Andar é tudo que tenho feito desde que cheguei em Bangkok. Estou buscando uma casa na cidade não para mim, mas para o personagem principal do meu romance. Não tiro mérito de quem escreve uma história que se passa em lugar X sem ter pisado no lugar X, mas José Luiz Peixoto me ensinou que o distante perde distância quando se vai lá. Escrever não é apenas escrever. Estou em Bangkok para viver Bangkok. Estou em Bangkok para prestar atenção no cotidiano, para prestar atenção nos detalhes. Isso é o que eu digo para mim, pelo menos. Também estou em Bangkok para fugir. A Tailândia tornou-se, de certa forma, um lugar afetivo em que recorro quando quero fugir dos meus problemas. E é exatamente isso que estou fazendo, fugindo. Fugindo para colocar a cabeça no lugar, fugindo para escrever. Fugindo em busca de iluminação, fugindo em busca de respostas. Estou na Tailândia pela 5ª vez. Eu venho ao país desde 2017. Entre idas e vindas, já passei mais de um ano nessas terras. Aqui, de certa forma, eu me sinto em casa. E acho que no final das contas é melhor ser triste em Bangkok do que ser triste em Paris. Aqui, pelo menos, faz calor e tudo é colorido.